Vocês costumam ver as pessoas no ônibus indo para o trabalho de manhã falando sobre aborto? Não. Vocês veem as pessoas no ônibus de manhã, vocês indo para o trabalho, falando sobre discriminação racial? Não. As pessoas só querem chegar no trabalho, trabalhar, voltar para casa, dormir, descansar. No nosso caso, rezar 2 horas, fazer estudo bíblico, rezar o texto, participar da missa, ir para a célula, ir para o ministério, ter a nossa formação, chegar em casa, lembrar que não dá tempo de dormir e voltar para o trabalho. Vocês entenderam? Na comunidade Aliança, né? Tem um lugar para a gente ir lá na tua comunidade, não, irmão? Para a gente ir lá. Entenda. Existe um mundo que eles querem que pareça real, mas que na nossa vida real, esse mundo, ele simplesmente não existe. Na minha casa não existe discussão de se lavar louça é algo de mulher ou de homem. Lava a louça quem for obrigado a lavar, no sentido de você viu a louça lá, lavou. No meu caso, eu sou obrigado a lavar a louça quando minha esposa diz, hoje eu não vou lavar, eu lavo. Vocês entenderam? Ela sempre diz, eu nunca vou obrigar o Renato a lavar a louça, porque ele trabalha que nem um louco e eu dá tempo para lavar a louça. Mas tem dia que ela trabalha igual uma louca e ela diz, hoje eu não lavo. Aí manda lá lavar, entendeu? Então, essa discussão, ela não existe. Vocês entenderam? No mundo real, muitas coisas não existem e que as pessoas trazem como pautas, como se elas fossem assim a salvação da humanidade. Só que quando você sai do Instagram, bota o celular na sua cabeceira, você olha pela sua janela, as pessoas estão trabalhando na obra. As pessoas estão andando de carro na rua, tem alguém fazendo Cooper. A galera está jogando futebol na quadra. E o mundo continua lá. Vocês entenderam? Mas existe sim, dentro de um universo que está muito acima da gente, uma cultura sendo imposta. E tem horas que a gente se depara com ela. Sem entender muito o porquê, mas a gente se depara com ela. Acontece assim com a ideologia de gênero, acontece assim com o aborto, acontece assim com a cultura woke, tá bem? E é por isso que é preciso que a gente entenda minimamente o que é a cultura woke. Muitos de vocês já ouviram, né, a palavra woke. Ah, eu nunca ouvi woke, mas você já ouviu cultura do cancelamento, ou alguém ser cancelado. Nós que publicamos conteúdo na internet, nós com certeza já tivemos ali um certo receio de falar alguma coisa com medo de ser mal interpretado. Eu vou falar algo aqui que já não é mais sigiloso, deixou de ser sigiloso no mês passado. No ano de 2023, o padre da capela que eu participo da missa, lá em Friburgo, no dia da família, ele fez uma homilia, explicando o que era a família. Domingo da família, ele fez a homilia falando da família. Tinha um ator da Globo, no último banco, que ele filmou a homilia, postou um story no Instagram dele, descendo a lenha no padre, dizendo que ele tinha sido ofendido publicamente. O padre nem sabia que ele estava lá. Ofendido publicamente, que ele precisava de uma retratação da diocese, que ele ia processar o padre, processar a diocese. Foi uma arruaça na internet isso aí. Foi uma arruaça. Um ator da Globo. Minha pergunta: a capela é frequentada por quem? Porque é católico, né? O senhor manda convite para as pessoas virem para a missa, telegrama? Não, vai quem quer. Segundo, o padre tem que mudar o evangelho para agradar a pessoa que está sentada? Não. Só que isso foi parar no Ministério Público. E vocês já ouviram falar do caso Roe versus Wade, nos Estados Unidos, que liberou o aborto por meio do STF de lá em 1973? O advogado desse padre me ligou e falou: Renato, eu preciso do seu testemunho. Eu falei: conta comigo. Porque esse caso é o Roe versus Wade do clero brasileiro. Eles conseguiram pegar um padre
numa homilia, falando da família tradicional, e se isso chegar no STF e virar uma lei, os padres vão começar a ser presos. Aí eu falei, e o senhor quer que eu testemunhe a favor do padre? Aí ele, sim. Eu falei, pode me chamar, eu testemunho, não tem problema nenhum. Ele, você sabe que você pode ser exonerado da UF, né? Eu falei, não, o senhor está dizendo, não vou acreditar. O senhor sabe que você pode ser perseguido? Eu falei, sei. O padre já está sendo, está tudo certo, né? E aí isso rolou. Pasmem, a senhora me perdoa de todo o meu coração. A senhora me perdoa de todo o meu coração. Vocês sabem quem foi a testemunha a favor do ator da Globo? A Madre Superiora. Sim, dói, né? A Madre Superiora. Ela foi a favor. Para vocês terem ideia, eu não vou entrar muito em detalhe, né? Até para vocês não identificarem colégio nem nada, mas é a capela de um colégio supostamente religioso, né? E que o ensino lá já não é católico há muito tempo. E essa madre já propaga dentro do colégio ideias que não são muito católicas. Entenderam? Então ela também viu nisso uma oportunidade de dar uma alfinetada no conservadorismo. Gente, acreditem, existe. E ela não é novinha. Ela é uma senhora de cabelo branco. Ok? Esse caso correu na justiça e no testemunho o juiz me fez uma pergunta. O que você ouviu? Eu respondi para ele, eu ouvi o que eu sempre ouvi, porque eu sou católico. Eu ouvi o que está na palavra, eu ouvi o que está no catecismo. Não, mas o que você ouviu do padre? Eu falei, eu não lembro. Tanto não lembro, porque se ele falasse algo que não estivesse na Bíblia e no catecismo, eu lembraria. Então eu não me senti ofendido como católico. Vocês entenderam? Então o senhor não tem o direito de querer que eu testemunhe contra a minha fé, porque eu testemunharia contra a minha fé se eu tivesse ouvido dele algo que vai de encontro ao catecismo e à Sagrada Escritura. Mas eu ia bater na porta do meu bispo e ia falar que o padre falou contra o catecismo e a Sagrada Escritura. E aí o juiz terminou a audiência. Foi lindo. O juiz terminou a audiência, pediu que todo mundo ficasse de pé. E ele falou, declaro o padre fulano inocente, e esse foi o caso mais vergonhoso da minha carreira. Eu fico arrepiado aqui. Também. Esse foi o caso mais vergonhoso da minha carreira. Aí o padre ficou emocionado, a irmã ficou envergonhada. Por que foi o caso mais vergonhoso da carreira dele? Porque é um absurdo, gente. Entende? É claro que o juiz poderia ter condenado o padre, mas seria um absurdo. Vocês entendem? O padre está no ambiente que ele estudou para pregar, pregando o que ele aprendeu para pregar, amparado pelo templo, pela doutrina, pelo ensino que ele recebeu. Vocês entenderam? E aí a pessoa que fez aquele alarde, ela quis muito aparecer, vocês entendem? Agora, a minha pergunta, ela colocou o resultado do julgamento nas redes sociais dela? Ninguém nem ficou sabendo. Vocês entenderam? Mas, bendito seja Deus, né? Deus sabe o quanto nós jejuamos por esse caso, porque seria uma prerrogativa gigantesca diante da lei. Tá? Oi? Tem uma dúvida. Fala, meu irmão. Na verdade, é assim. Hoje a gente está numa área tão cinza. Hoje a gente está numa área tão cinza, assim, eu considero, né, espinhenta, que é um discurso que se diz a respeito dentro da internet, né? Às vezes eles dizem que não é um ambiente como se fosse de pregação. Então hoje os padres também estão sendo perseguidos, né? Seja na sua homilia, independente se está sendo uma capela com adoração ao Santíssimo às 4 horas da manhã, Frei Jesus, se alguém entender, e
E hoje se diz que não é mais o ambiente em si físico lá, já ocupou um espaço que é o virtual e está tendo um alcance. Eu queria também uma opinião tua sobre isso, né, e como discorrer, porque a gente que vive num ambiente acadêmico, a gente é muito perseguido, né? E eu passei até por uma experiência recente, que para mim é um breve testemunho, não quero te atrapalhar, né, mas eu me senti assim inquietado hoje junto com a tua pregação, porque me fez lembrar esse episódio em que a minha orientadora, ela pediu que eu tirasse uma imagem, né, no caso a cruz que eu tinha comprado lá no SESC, lá em Fortaleza, né, na Missão Mãe, e uma imagem que era o meu ícone, Porta do Céu, né, e assim, me doeu, porque assim, eu pensava que ela ia falar do meu rendimento de trabalho, né, assim, tudo, e simplesmente pediu que tirasse, porque era um ambiente de laboratório, e senão todos iriam utilizar. Eu fiquei em choque, né, e para mim eu voltei para casa assim, com uma certa dor que eu não conseguia explicar, né, tanto que eu estou externalizando isso, mas para mim, né, ainda sinto isso com um certo engodo, uma certa dificuldade de digerir, porque para nós, eu vi assim, realmente, os cristãos são dignos de ser perseguidos, né? Hoje somos um escândalo, né, para eles, né? E sendo que na própria sala dela eu já vi uma imagem de Nossa Senhora, né? Enfim, mas a justificativa que ela tinha me dado era porque tem pessoas, né, ela dizia que respeitava, né, a liberdade, né, de credo e tudo, achava que era importante ter uma experiência de fé, só que tinha outras pessoas lá de religião de matriz africana e que ela já estava achando que todo mundo ia colocar suas imagens, né? Enfim. Então, pessoal, dentro do pré-requisito da liberdade, Bento XVI falava muito a respeito disso, né? Para mim foi o Papa que mais nos deu boas referências em relação à liberdade de expressão e a liberdade como um todo. E ele mesmo diz que a liberdade religiosa é a mais importante de todas as liberdades a serem exercidas. Porque se você tira a liberdade religiosa de alguém, você está comprometendo na vida da pessoa aquilo que diz respeito à eternidade, que é o maior valor que aquela pessoa tem. Entendem? Então você pode ter liberdade de ir e vir, você pode ter muitos aspectos da liberdade, mas a liberdade religiosa, ela é fundamental. A liberdade de expressão, ela é um direito constitucional. Entende? Então, se você está num ambiente privado que se chama seu perfil, que ninguém é obrigado a ver nem a te seguir, você tem o direito de postar o que você quiser lá, desde que não afete os termos e condições daquela rede social. E a rede social não implica em nada com o conteúdo religioso. Ela bota você no shadow ban, né? ela meio que esconde um pouco alguns perfis religiosos, mas ela não proíbe. Então, a liberdade de expressão garante que o Padre Marcelo, o Frei Gilson, o Papa, quem quiser, se pronuncie nas redes sociais. Não tem problema nenhum. Dentro do ambiente público, isso também vale. Dentro do ambiente público. Não tem problema nenhum. Dentro de uma universidade pública, você pode expressar sua fé naturalmente. Só que, cara, o preço que se paga por isso, para quem faz e para quem aceita que se faça, é muito grande. Entende? Por quê? Gente, eu vou abrir um parêntese aqui que tem tudo a ver com o que a gente está falando e eu não quero cansar vocês, mas isso é importante. No final da década de 60, e depois isso teve um outro cume na queda do Muro de Berlim, houve uma ideia de que o comunismo e o socialismo haviam sido vencidos. A ditadura no Brasil, que não foi uma dita mole, né, que matou pouquíssima gente comparada à ditadura de verdade, e houve uma ideia com São João Paulo II, com Ronald Reagan e etc., de que o marxismo cultural e o marxismo
político, eles tinham sido arrefecidos no mundo. Só que, no Brasil, isso também aconteceu na Alemanha, isso também aconteceu nos Estados Unidos, houve uma espécie de negociação de território em que você arrefeceu um pouco a presença do marxismo político partidário, pelo menos numa fantasia, porque isso não aconteceu de fato, mas houve uma área que os militares no Brasil, por exemplo, tiraram a mão e deixaram com que isso seguisse. Que área foi essa? Educação. Na educação. E lógico, se você está na educação, você pega no bojo a cultura. Entendeu? Então hoje, a matriz de ensino no Brasil, a matriz cultural do Brasil é uma matriz ateia. Vocês entenderam? Eu não vou nem colar o rótulo de marxista e etc., porque vai muito além disso. Ela é ateia. Vocês entenderam? Então você chega dentro de uma universidade, para você conseguir espaço editorial, para você conseguir espaço de fala, para você conseguir desenvolver certos projetos, publicar certos artigos, acessar os alunos de forma mais livre, você precisa pagar um pedágio. E é um pedágio ideológico. Então, não vão deixar você colocar Nossa Senhora lá, porque você se tornou uma ameaça. Não uma ameaça porque você vai falar de algo que é profundamente ameaçador, que é Nossa Senhora. Mas você vai tirar uma espécie de domínio que eles têm, de que você vai abrir uma porta perigosa, que é os alunos quererem entender da fé que você está querendo levar. E isso compromete a hegemonia cultural que eles têm. Você entendeu? Então, por exemplo, se não fosse um diretor da universidade que eu leciono, eu não poderia usar o tal. Eu usar o tal na universidade foi alvo de uma votação no departamento. Entenderam? Foi alvo de uma votação. A minha chefe de departamento teve que abrir uma votação para saber se eu poderia ou não usar o tal dentro do meu departamento. Aí ela me deu uma fala. Renato, você tem alguma coisa a falar? A única coisa que eu disse é, o meu tal, ele é um símbolo do que eu sou. Vocês podem tirar o meu tal, mas o meu lugar de efetivo como professor, eu conquistei pelo concurso. Vocês vão tirar o meu tal, vocês não vão tirar a minha vida. Fiquem à vontade. Vocês podem tirar o meu tal, mas eu vou continuar estando aqui. Então, meu tal não significa nada. O que eu sou significa tudo. Vocês fiquem à vontade. Ninguém votou a favor de tirar o meu tal. Ninguém. Nem os meus colegas ateus. Vocês entenderam? Todo mundo votou a favor. Claro, porque o campus que eu dou aula é um campus que não está enraizado nas humanas, né? Na universidade, no campus da área da saúde. Mas dentro da universidade, cara, existe um parasitismo cultural que eles estão se tremendo de medo. Porque eles já viram que eles perdem força, gente. Entenderam? Hoje, os alunos conservadores, eles colocam o pessoal do DCE para tremer. Vocês entenderam? Porque o pessoal do DCE está extremamente politizado, eles só ficam pensando em promover atos revolucionários dentro da universidade, enquanto os professores, eles estão querendo quem? O aluno conservador, estudioso, que tem aquela excelência moral que eu falei de manhã. Vocês entenderam? Então eles já entenderam assim, eu quero politização, revolução e chopada. Mas o meu professor, ele quer o aluno que é responsável, que chega no horário, que é produtivo e que dá valor às coisas que eu também dou. Então eles estão perdendo um espaço que naturalmente vai ser permitido, vocês entenderam? Por isso que eles morrem de medo. E isso está acontecendo também na mídia. Uma vez que você tem o YouTube, uma vez que vocês têm as streams, cara, a mídia, essa mídia mais impregnada de marxismo cultural, ela está perdendo muito espaço. Vocês entenderam? Ela não deixou de existir, ela ainda tem muita voz, mas ela não tem bojo, ela não tem força. Ela faz muito barulho, mas ela não tem força. Entende?
O pessoal lá na faculdade faz reunião no DCE, com 3 pessoas. A gente faz grupo de oração, com 40. Vocês entenderam? Eu falo para os meus alunos, pessoal, hoje depois da aula eu vou ficar aqui atendendo quem quiser aconselhamento. Faz uma fila de 15. A menina no DCE vai lá, pessoal, a gente vai fazer um ato lá na praça. Vai uma menina. Vocês entenderam? Não tem problema nenhum ter uma menina. O que eu estou querendo mostrar para você é que esse é um movimento que teve muita força. Mas uma vez que o conservadorismo está ressurgindo, ele vai perder força naturalmente, entendeu? Tu quer falar, Lucas? Não, na verdade, eu não sei se vai, quando você vai entrar... Já acabou, já falei tudo que eu tinha que falar da palestra, entendeu? Porque, justamente, né, a gente tem... Você estava vendo, né, o caso lá da cerveja que aconteceu aí. Sim. Como concorrente deles acaba se destacando muito. Eu te pergunto, será que a gente não está, então, talvez, diante de uma... Não sei se seria o termo correto, mas uma contra-revolução nesse ponto, já considerando... Total. O que acontece é o seguinte, irmão. Raciocina comigo. Você já tem um filho? Não. Casado? Não. Olha, macho. Não é casado, não. Tu namora? Não. Eu sou solteiro. Gente, as solteiras aí, menina aí. Pelo amor de Deus. Eu te disse, Lucas. A gente boa, bicho. Você junta pessoas que são de diferentes linhas ideológicas, certo? Aí você pega um casal do caminho neocatecumenal, você pega um casal do Shalom, pega um casal da Opus Dei, você pega um casal da Obra de Maria, junta todo mundo ali. Obra de Maria não, como é que é o nome? Não sei o que de Maria, como é que é de Maria, gente? Existe a obra de Maria. Mas a Obra de Maria é uma comunidade? É. Obra de Maria. É porque eu pensei no de Maria da Argentina, que fez o gol no final da Copa. Não é isso, né? Ué. Você junta esses casais, veja, eu não estou colocando aqui o mundo muçulmano. O mundo muçulmano é outro papo. É outro papo. Estou falando aqui dentro da nossa realidade ocidental ainda. E aí você junta essas pessoas que têm abertura à vida, que vivem a fé, educam os seus filhos, muitos fazem homeschooling, valorizam a arte, tem aula de latim, tem aula de arte sacra, tocam piano, tocam instrumento musical, fazem arte marcial. Está ali, o núcleo. Muito provavelmente, a filha do menino do caminho neocatecumenal ou vai namorar e casar com uma menina do caminho neocatecumenal, ou esse menino vai ser o padre que vai ser o diretor espiritual daqueles outros. E aí, como eles cresceram dentro desse núcleo, eles vão viver aquilo que os pais viveram. Enquanto você tem do outro lado aqui, o menino da bandeira LGBT, que ele é homem, mas ele se traveste de mulher. Ele não vai ter filho. Você entendeu? Aí você tem a feminista radical que diz que o útero dela é uma maldição. Ela não vai ter filho. Então, a contra-revolução ela é mais natural por via reprodutiva e educativa do que pela via do embate. Você entendeu? Então, o que eu digo para as pessoas é o seguinte: rezem e sejam fiéis. O resto, a história vai fazer. Você entendeu? Eu digo para as pessoas o seguinte: pode parecer que isso aqui não tem nada a ver com o tema, mas tem tudo a ver, tá, gente? A catedral da minha cidade é tão bom um testemunho, padre, se eu ouvir. O padre deve estar morrendo de sono. Tadinho dele. A catedral da minha cidade, quando eu cheguei lá, ela era bem vazia, assim, né? Não sei as razões, porque eu era de lá. E aí chegou um padre, que se tornou, inclusive, muito meu amigo, é amigo até hoje. Eu digo a ele que ele vai ser papa. Ele tem tudo para ser papa. Aí eu vou fazer igual no filme de Carlo Voitila, né? Meu amigo é papa. E ele, o que ele fez? Ele pediu um vigário ao bispo. O bispo deu um vigário. Mas o bispo perguntou: para que você quer um vigário? Ele falou: porque precisa ter alguém confessando durante a missa. E aí o que o bispo falou para ele? Os últimos 3 vigários da catedral
Os curas da catedral não têm esse hábito. Ninguém vai fazer solicitação de confissão. O padre vai ficar lá à toa. Aí o padre falou que fique. Que fique. O que ele fez? Deu um vigário para o padre. O padre começava, em nome do Pai, do Filho, igual aqui. Gente, o padre João está confessando. Eu estava nesse primeiro dia, né? Ele falou, gente, o padre Jorge está confessando. Catedral assim, pávida. Todo mundo quieto. Aí daqui a pouco levantou uma senhora. Aí foi. Aí levantou outra. O padre terminou a missa, a fila estava lá, da confissão. Na outra missa, a mesma coisa. Na outra, a mesma coisa. Na outra, a mesma coisa. E isso acontece até hoje. O que aconteceu com a catedral? Não cabe gente. Por quê? Porque o padre resolveu ser católico. Vocês entenderam? Ele resolveu celebrar a missa enquanto o outro confessa. Tem um dia da semana que ele ensina a catequese. Ele não ensina, gente, assim, ele não ensina o pós-tomismo do reverso do multiverso, não. Ele ensina o catecismo. O homem é capaz de Deus. Qual é a nossa profissão de fé? A pessoa não entende a profissão de fé, ela vai embora toda feliz. 30 minutos de catequese, a pessoa vai embora. Rapaz, eu não sabia que a igreja acreditava assim por causa disso. E ela está recebendo a catequese, ela está comungando e ela está se confessando ali. E isso está fazendo, gente, uma contra-revolução silenciosa que a gente não tem noção. Tu estava falando do Frei Gilson. O que o Frei Gilson fez, gente? Ele não fez nada. Ele foi um homem que ligou uma câmera aqui e começou. Creio em Deus Pai, Criador do céu e da terra. E em Jesus Cristo, seu único filho, tocava uma música. Eu sei, eu irei aonde for o Senhor. Não é assim? E aí? Caraca. E aí, olha isso, gente. Olha isso. Outro dia, chego eu na universidade, agora, deve fazer umas 3 semanas. Não, quando é que acabou o negócio de Rosário do Frei Gilson? Acabou na quaresma, né? Então, naquela semana ali antes da Semana Santa ali, chego na faculdade, encontrei com uma amiga, eu falei, cara, tô cansada, o que aconteceu? O nome dela é Fátima. Ela, pô, meu marido, eu falei, o quê? Me botou para fazer negócio de rosário no Frei Gilson. Eu falei, você? Ela, meu marido me pediu para fazer com ele durante essa semana, que é Semana Santa e tal, eu fiz. Aí gostou? Ela falou, adorei. Fazia 20 anos que eu não rezava. Tipo assim, fazia 20 anos que eu não rezava. Parava assim, vou rezar. Professora de embriologia da faculdade, uma pessoa que não é católica, que não frequenta a missa, e ela teve uma experiência de rezar. Eu falei, sim, agora tu vai fazer o quê? Ela, não, agora ele está querendo que eu vá para a missa, é mole? Aí eu falei, não, mole não, mas é bom tu vá, né? Peraí, o William quer falar e tem mais alguém que quer falar, vai, William. No final do ano passado, nós tivemos um voto paradigmático do ministro Cristiano Zanin. Sim. Em um dos processos que estavam discutindo justamente a liberdade religiosa e o Estado laico, né? Se o Estado era laico ou não, permitindo certos tipos de símbolo em algumas repartições públicas. Aquele voto do ministro Zanin, ele traz todo um histórico de como é que o Brasil foi criado, um voto que no final ficou bastante grande, mas muito agradável de ler. Porém, ele, apesar o voto foi Gente, Zanin é ministro do STF, tá? Só para vocês saberem. O ministro Cristiano Zanin. Isso. Mas assim, o voto dele no final, apesar de ter sido favorável à liberdade religiosa, ele demonstra que ainda é o caso de se dar de se garantir esse direito. Eu tenho a impressão que, porque assim, nós temos uma defesa nos julgados do Estado laico da liberdade religiosa, mas eu não sei até que ponto isso consegue ser sustentado, porque em todas as outras vertentes, eu não consigo ter esse otimismo. Me parece que daqui a pouco, em todas essas outras áreas, como a questão do aborto, a questão do LGBT, todas essas outras questões que no final das contas estão todas elas brigando com o conceito de família,
como já foi mudado inclusive no Código Civil, nós vamos ter um desmanche disso. Isso vai ter que necessariamente bater lá na liberdade religiosa. Sim. É uma ou outra. E eu queria muito ter tanta esperança assim, não sendo a esperança última, né? Aquela de, bom, até acontecer a tragédia final, Jesus volta e aí terminou tudo, tá tudo certo. Então, é porque a gente tem dois caminhos. A Tereza, minha filha mais velha, ela chegou para mim chorando no dia que o Lula foi eleito, né? Foi reeleito, eleito, sei lá. Chorando muito e tudo mais. Eu falei, o que foi, minha filha? Ela falou assim, papai, a gente está numa encruzilhada, assim. A impressão que eu tenho é que tudo que existe de bom está sendo tirado da gente. E eu tenho muito medo do que vai ser da minha geração. Né? Ela hoje vai fazer 19 anos. Aí eu falei para ela, minha filha, não chore. Não chore, seja o que você tem que ser. Porque se hoje o mundo está assim, é porque as pessoas, muitas delas, não foram o que elas precisavam ser. Então, assim, eu não tenho esperança nenhuma de que o STF vai deixar a liberdade religiosa. Eles vão tirar a liberdade religiosa. Em alguns momentos, eles vão permitir que o aborto seja praticado no Brasil. Eles vão roer todas as cordas da estrutura conservadora. Só que quem vai sustentar a estrutura conservadora não é o sistema, são as pessoas. Você entendeu? E o sistema, ele vai se impor pelo que nós vivemos e não por aquilo que a corte diz que é permitido ser feito. Sempre vai haver uma pequena massa de pessoas que vão estar lutando, pregando, incentivando aquilo que nós não acreditamos. Mas se nós tivermos uma boa base daquilo que nós precisamos viver, ainda que nós sejamos poucos, um pequeno rebanho, nós vamos viver aquilo que a gente acredita que tem que ser vivido. Ah, o aborto é permitido. Ok. Então, entre nós, não abortemos. Vamos evangelizar as pessoas. Vamos pegar as mulheres grávidas, vamos rezar por elas, dar apoio psicológico. Para quê? Para que elas não abortem. O aborto pode ser permitido e pode ninguém fazer. Você entendeu? Então, minha esperança não é que eles não vão roer a corda. Eles vão roer. Eles precisam roer. Porque eles têm acordos que levam a isso. Mas nós não somos obrigados a viver o que eles estão nos impondo. Você entendeu? Então, nós precisamos fazer isso aqui. Nós precisamos rezar, nos formar, nos reunir, dar apoio uns aos outros, nos munir de boas informações, tá bem? Porque o despertar conservador, ele é muito óbvio, porque o mundo ocidental, ele é por excelência conservador. Então basta você botar um pouquinho de álcool ali no carvão que está apagando que ele acende. É muito simples, você entendeu? Então minha esperança é que nem a sua, não é neles, é em nós. Entendeu? A minha esperança é em nós. O Igor, de BH, não sei se vocês conhecem, nosso irmão Igor, né? Ele estava preparando a dissertação dele de mestrado, e a dissertação dele de mestrado é em pornografia. E ele estava muito preocupado, né? Muito preocupado. Renato, como é que vai ser? Vou te mandar um texto para você revisar, porque eu estou com medo da minha banca, não sei o que, da minha orientadora. Eu falei assim, irmão, se a sua orientadora aceitou você desenvolver esse tema, ela não vai te perseguir. Se a banca te perseguir, você vai dizer que vai fazer toda a correção que eles mandarem. Você faça as correções que você achar corretas, que não forem impeditivas, e aí você vai publicar o seu trabalho. Quando você publicar o seu trabalho, você vai dar acesso do seu trabalho a pessoas que querem que o seu trabalho seja visto, independente da banca ter te perseguido. Então, o valor do seu trabalho não está no que a banca vai te dizer, está na pessoa que está lá em João Pessoa, precisando desse embasamento para dar uma formação na paróquia. Você entendeu? É como um menino que está num seminário cheio de teologia da libertação e ele fica desesperado. Meu filho, não fica desesperado não. Se ordene e vá para a sua paróquia rezar pelo seu povo, cara. Você entendeu? Saia do seminário e vai viver a sua vida. Entendeu, William? É muito isso, cara. Você entendeu? Cadê? Quem ia perguntar aqui? Peraí, deixa só ela falar ali rapidinho, porque ela já está com um torcicolo já ali. Não, é que eu acredito muito na questão da oração, do conhecimento, da coerência. Sim. Eu trabalho na secretaria de uma paróquia. Aí, padre.
certidão de batismo. Isso. E aí um rapaz foi para ser padrinho, ele não tinha certidão. E eu orientei ele como ele conseguir, só que ele não lembrava nem se era batizado, não sabia onde tinha sido batizado, porque se ele soubesse, ele poderia fazer o juramento, ele conseguiria uma segunda via. E aí ele estava conseguindo de maneira nenhuma. Aí ele se irritou, falou para mim, olha, eu já estou nervoso, eu já vou procurar meus direitos. Aí eu falei para ele, pode procurar. Aí no dia seguinte, eu recebi um telefonema, aí um advogado se identificou, perguntou meu nome e tal, e disse assim, é que o meu cliente está tentando ser padrinho de casamento, aí vocês não estão aceitando. Ele alega que é católico, ele pode ser padrinho. E aí eu falei para esse advogado qual era a orientação, expliquei para ele o que era o batismo, o significado de um sacramento, expliquei para ele a coerência de ser batizado para batizar, né, para ser padrinho. Com certeza. Aí eu expliquei tudo. E aí ele desligou e eu fui rezar. Falei, Senhor, eu fiz a minha parte, eu não sei o que fazer, né? Além disso. No dia seguinte, o advogado ligou novamente e falou para mim assim, olha, eu fui pesquisar sobre isso, sobre sacramentos, e eu vi que é uma coisa que é ligada na terra e ligada no céu. Eu não posso. Chat falou. Desligar isso, falou desse jeito. E eu estou encerrando o caso. E ainda falou assim, obrigada por ter instituição que sabe dizer não para a geração de imediatismo. É isso. E aí Tu tem que chamar ele para ser. vermelha, fiquei de todo jeito, e voltava, e chorava, dava risada. Fala, meu filho, vem aqui que eu quero rezar por você. Para você, né? Exatamente. Foi isso, né? Bendito seja Deus. Fala, Lídia. Não, eu acho que isso que você falou é isso mesmo. A gente tem essa postura, às vezes, do medo. Mas eu acho que tem uma outra postura também que é muito prejudicial, que é a da arrogância e do orgulho. Muito. Às vezes a gente acha que a gente está, assim, sei lá, que é o alecrim dourado que vai mudar a universidade, que vai mudar o seminário, e aí a gente acaba ficando fora. Fica calado. Sim. Então, eu acho que existe sim um medo, mas também eu acho que precisa desse movimento de oração, de conversão, da gente reconhecer, pô, Deus, você quer me usar para isso? Então, eis-me aqui, pronto. Sem esse... Exatamente. Quando a gente foi criar a disciplina de Ciência, Espiritualidade e Saúde, lá na UF, o professor que trabalha comigo ficou morrendo de medo, né? Porque ele achou que não ia passar no departamento para você criar essa disciplina. Mesmo ela tem várias universidades americanas que têm essa disciplina, que inclusive a comunidade médica americana já votou favorável para que todas as universidades americanas tenham essa disciplina de Ciência, Espiritualidade e Saúde. Mas no Brasil não tem essa cultura. E aí a gente começou a procurar alunos que topariam fazer a disciplina para a gente dizer que já havia o interesse, né? E quando você vai conversar com um aluno, ele está com doido para ter, mas ninguém queria oferecer, entendeu? Achando que não, ninguém vai querer, o ambiente é muito hostil, e eles estavam doidos para receber a disciplina, entende? Então, essa postura, né, de você não ter o medo de oferecer, de aparecer, ela é fundamental. Senão parece que só existe um lado da coisa, né? Vamos lá, meu povo. Alguém mais levantou a mão? Vamos lá. Agora é rápido. Mentira. Esse é o arcebispo de Los Angeles, Dom José. E ele tá... Gente, agora... Não, sério mesmo. Agora eu posso passar bem rápido nas coisas, porque a gente já entendeu o processo, tá? Dom José, ele, para mim, ele é o que faz a abordagem mais inteligente da cultura woke no mundo, tá? Tem ele e tem um brasileiro chamado Antônio Risério, que não é padre, não é nada, ele é simplesmente um escritor que ele defende a língua portuguesa. Então, quando querem mudar a língua, ele se ergue e fala, não existe esse negócio de não falar denegrir, de não querer falar índio, ele se rebela. Mas o Dom José, ele trata a cultura woke como uma pseudo-religião. E essa visão dele é muito forte a respeito da cultura woke. Porque ele diz que essa pseudo-religião
ela pretende ocupar o lugar do cristianismo na oferta de salvação e de sentido. Porque não sei se vocês já notaram, e aqui eu disse que eu ia fazer o link das virtudes com a cultura woke, lembram disso? Se tem uma coisa que é típica de alguém inculturado na cultura woke, é a pessoa querer esbanjar virtude na rede social, quando na verdade na vida dela ela não está vivendo a partir daquela virtude. Ela simplesmente quer demonstrar uma virtude, então ela aparenta essa virtude na rede social, então ela fica ali com um pente fino. Você chama alguém de negão, ela já vem em cima de você vorazmente, dizendo que você é um racista, que você é uma pessoa que é preconceituosa, que não respeita ninguém. Vocês entenderam? Então ela está ali vivendo uma virtude aparente, uma virtude na rede social, que ela está protegendo uma minoria, e isso para eles é uma espécie de salvação, porque essa é a evangelização deles, vocês entenderam? Eles estão nas redes sociais fritando ideologicamente as pessoas e tentando salvar minorias, parcelas da sociedade, como se isso fosse garantir para eles uma salvação e dar um certo sentido de vida para eles. Entendem? E nós precisamos entender isso aqui, porque tem pessoas que acreditam nisso aqui a ferro e fogo, gente. Tem gente que acredita em aquecimento global. Tem gente que acredita nessa questão da emissão de carbono ser uma verdade de discurso. Ela não é uma verdade de discurso, ela pode ser uma verdade objetiva de haver poluição, mas o discurso não é verdadeiro, porque as pessoas que discursam a favor disso, elas poluem mais do que todos os outros. Você pega a primeira-ministra alemã vindo no Brasil dizer que a Amazônia tinha que ser socializada com o mundo. E o nosso ministro disse para ela: quando vocês tiverem as florestas de vocês reflorestadas, vocês vêm aqui solicitar a Amazônia. Vocês destroem a de vocês, estão vivendo à base de carvão, estão precisando do Putin para ter energia renovável e vêm aqui no Brasil controlar a Amazônia. Então, um pouquinho mais de coerência no discurso com a prática. Vocês entenderam a ideia? Não é que seja errado. Ninguém vai condenar uma pessoa que luta contra o racismo. Eu sou o primeiro a lutar contra. O que nós precisamos entender é a real virtude que existe por trás disso. Vocês entenderam? Vamos lá. Renato. Oi. Quem falou? Kelly. Fala, Kelly. Agora eu tenho um questionamento assim, né? Fale. Não, é porque assim, né? Eu sou uma pessoa lá muito passiva. Eu sei que somos inícios da página, mas nem sempre a paz se nem sempre, né? Esse dia eu estava brincando, né? Postando um negócio lá na internet, eu ainda brinquei e coloquei, né? Tipo, solteiro, alguma coisa assim. Aí veio uma pessoa e comentou assim, até parece que é. Eu olhei assim, eu falei, ué, beijo no boco. Só que assim, não disse nada. Olhei tudo, né? Mas assim, e a pessoa assim, ela literalmente ela me descascou. Aí aqui assim, né? Lógico, né? A gente sabe, né, que prezamos pela paz. Gente, mas tem umas coisas assim, eu não gosto muito dessa palavra se posicionar, né? Gente, mas como se colocar diante de algumas situações? Porque aí eu entro dentro da dinâmica, né? Lógico, não estou dentro desses ativismo ou texto, não. Mas tem coisa que é a sua identidade. Né? E aqui eu não estou falando de cor nem nada disso. Mas diante daquilo que é a sua identidade, sem tentar, né, debater, questionar. Hoje em dia a gente está, a internet, né, vai vigorar, vai continuar, por mais que a gente esteja, né, nas nossas redes sociais, naquilo que é pessoal e tudo mais, mas essa revolução, né, esses pontos, né, esse posicionamento, também passa por lá, também passa pela internet. Sim. Como ser... Você tem dois caminhos. O primeiro caminho é o mais difícil para quem tem o seu perfil. Porque é muito provável que você adoeça. Porque a internet, ela é doente. Acredite em mim, ela é doente. Depois a pessoa dizer que eu não sou tão preta assim.
Escute, ela é doente. As pessoas elas falam contra o que elas estão vendo, elas pregam contra o que elas estão fazendo, em nome de uma ideia suposta que elas querem defender. Então, lidar com o público de internet é lidar com um público extremamente arrogante, extremista e burro. As pessoas elas não raciocinam, elas estão tão movidas por um ato de represália que elas não raciocinam. Você está vivendo exatamente uma coisa que um irmão nosso de comunidade viveu lá de Petrópolis. Que a pessoa disse, ele disse isso aí, a pessoa disse, você é um preto de alma branca. Aí eu falei para ele, negão, sai do Instagram. Tu não vai ter estrutura, cara. Porque você vai perder a tua paz, você vai deixar de rezar. E você vai querer ficar o dia inteiro respondendo comentários de pessoas que não estão dispostas a mudar. Você entendeu? Então, você pode ir para a briga. Eu nunca fui para a briga. Não fui, nunca fui. Você pode ir para a briga. Vamos lá, vai responder? Então vamos até o fim aqui. Trocar comentário até um dos dois se render. Não vai acabar nunca. E o outro caminho é você fazer um anúncio, direto ou indireto, de maneira que aquilo não dê para a pessoa a possibilidade dela te rebater e você ficar discutindo com ela, discutindo. Você simplesmente vai lançar ideias. Entendeu? Você pega lá, se você tem um perfil mais apologético, assim, né? Você pega lá e coloca uma frase do Papa Leão. Coloca uma frase de São Francisco. Opina sobre aquilo. A pessoa vai querer vir te responder. Deus abençoe, meu irmão, vou estar rezando por você. Deus abençoe, meu irmão, vou estar rezando por você. Entendeu? Essa é a postura de quem tem um pouco mais de paz para trabalhar. Mas a maioria das pessoas, eu não digo que nem se meta com rede social. Porque o nível de insanidade das pessoas é absurdo. Eu trabalho com futebol e é assim. Imagina se eu meter com religião na internet. Está lascado. Entendeu? A minha filha, mais velha, está indo fazer uma experiência na comunidade. Agora em Fortaleza. Ela vai para o Aleluia, vai ficar um mês lá na escola de evangelização e etc. Eu peguei o meu perfil do meu canal, dos meus stories, dos meus seguidores, com a minha câmera, do meu celular, com o meu rosto e com a minha voz. E disse, pessoal, a minha filha está indo viver uma experiência assim, vocês sabem que eu sou consagrado, vou deixar o Pix dela aqui, quem quiser dar uma ajuda para ela, a gente agradece. 90% das pessoas falam, professor, que legal, vou ajudar. O pessoal me chama de professor, né? Vou ajudar, que bacana e tudo mais, tomara que dê certo. Pessoas que me mandavam um WhatsApp com comprovante do Pix, R$2,50, R$3. Obrigado, irmão, tamo junto, vai dar certo. 5 anos juntando R$2, ela vai. E aí uma pessoa colocou assim, é um absurdo uma pessoa que trabalha com futebol misturar as coisas na rede social dele e falar de religião. A minha resposta para ele foi, me mande seu currículo, porque eu estou precisando de social media para administrar a minha rede. Topa. Ele não apareceu mais. Você entendeu? Porque se eu falar assim, meu irmão, eu faço o que eu quiser aqui, você não tem nada a ver com isso. Aí ele vai voltar e falar assim, eu sabia que você era um fascista. E começa. Você entendeu? Acabou. A pessoa chega lá, bota um post com 4 filhos. É uma bênção ter 4 filhos. Seu burguês, você é um fascista branco, esquerdomacho, não sei o quê. Hétero, não sei o que lá. Você é um homem tóxico. Com certeza sua mulher se sente todos os dias estuprada, aquelas coisas, né? A pessoa vem e vomita tudo ali. Sabe o que eu respondo? Estamos tentando o 5º. Esperando. Entendeu? Porque ele vai entender, tipo assim, caraca, não dá para debater com esse cara. Agora, se você quiser tentar a via do convencimento,
Você vai adoecer. Porque as pessoas, elas são doentes. Aí, tem algumas pessoas que eu vou no perfil, mensagem, boa tarde. Eu vi que você comentou no meu perfil. Eu quero te dar um testemunho de vida. Eu era assim, assim, assado, vivi isso, papapá, 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 papapá. No final, se você leu até aqui e quiser trocar mensagem comigo no WhatsApp, me manda mensagem. Eu tenho uns 25 batizados ateus na minha conta. Na minha conta do Instagram, né? Pessoas que hoje são batizadas e que eram ateus e que estão lá me seguindo por causa de conversas no direct. Não na disputa de quem tem mais razão no comentário. Você chama a pessoa no privado, ô irmão, tudo bem, cara? Posso te contar a minha história? Entendeu? Recebi em 2021 uma foto de uma pessoa tirando uma foto assim na muralha de Ávila. A pessoa me mandou. Aí, professor, não fazia a menor ideia de quem era a pessoa. Falei, cara, que legal, você está em Ávila. Lembra de mim? Não. Óbvio que eu não lembro de você. Nossa, resposta. E aí a pessoa falou assim, eu sou o cara do livro de Santo Agostinho. Eu falei, irmão, manda mais, né? Eu sou o cara que falou o nome da cidade, não sei o quê. O cara, eu lembrei de tu. Lembrei de você. O que acontece? Numa dessas arranca-rabo aí, há muito tempo atrás, eu postei uma foto de Feliz Páscoa. Só que eu não coloco aquele coelhinho, eu boto Jesus. Pá! Aí o cara fez um comentário mal criado. Páscoa para mim é a família. Aí eu chamei ele na DM. Para mim também, irmão. Só que você conhece a história da Páscoa, como é que você vai contar a história da Páscoa? Aí, tá bom, eu entendo que você é cristão, não sei o que lá, mas eu nunca entendi essa história. Quer conhecer a história? Quero ler esse livro aqui. Aí fui assim. Esqueci, o cara sumiu, gente. O cara sumiu. Isso foi em 2018. 2021 esse cara me manda. Ele é médico sem fronteira e ele foi para a Espanha em missão por causa da pandemia. Ele é médico sem fronteira, hoje ele mora na Bélgica. Aí ele foi para a Espanha e me mandou aquela foto. E aí quando eu comecei a conversar com ele, eu falei, cara, eu tô lembrando de você. Ele falou, pois é, casei. Falei, cara, que legal, você casou, cara, como assim? Que coisa boa, não sei o que lá. Mas antes de casar, eu me batizei. Falei, meu irmão, mentira. Cara, eu me batizei. Eu li o livro que você falou, não sei o que, vi que na minha cidade tinha uma paróquia. Aí eu passei lá, tinha uma secretária que disse que é boa de conversa com o advogado. Entendeu? Eu fui lá, perguntei para a mulher como fazia para se batizar. Porque é tão simples, tu vai lá, se batiza, que mal faz? Entendeu? Ele foi nessa, que mal faz? Se batizou. No que ele se batizou, o padre perguntou se ele queria confessar, né, ali para poder receber a primeira comunhão, aquela história toda. Aí ele falou, não sei se eu quero confessar. Aí ele, mas se você for se batizar, você vai se batizar na vigília pascal. Você vai ser batizado, crismado, primeira comunhão, tudo no mesmo dia, né? Você vai topar se confessar? Ele, mas é tudo no mesmo dia, um combo? Ele falou, um combo. Tá bom. Ele falou assim, foi o combo, né? Ele se batizou, primeira comunhão, se crismou num dia de vigília pascal. E ele já namorava. E aí o padre chamou ele para uma conversa antes da confissão. Meu irmão, você namora? Claro, padre. Como é que é o seu namoro? Ué, como assim, padre? O namoro é um namoro. Não, calma aí. A gente precisa conversar um pouco sobre vida moral. Ele é médico. Ela é médica. O padre falou, por que vocês não se casam? Ah, padre, casar, responsabilidade. Você não quer viver com ela? Quero. Ela não quer viver, então casa. Casar. Entenderam? Aonde ele foi passar a lua de mel? Campos do Jordão. Por quê? Qual é a padroeira de Campos do Jordão?
Decepção. Nossa, a mínima ideia. Santa Teresinha do Menino Jesus, é a padroeira de Campos do Jordão. E ele foi evangelizado por ela, porque o livro que eu dei primeiro para ele foi História de uma Alma. Ele foi passar a lua de mel dele em Campos do Jordão. Entendeu? E aí, quando ele foi transferido para a Espanha, Santa Teresinha toda hora fala de Santa Teresa d'Ávila. Aí ele falou, quero saber quem é essa tal de Teresa d'Ávila. E ele descobriu que era d'Ávila, porque é uma cidade, Ávila. E ele foi em Ávila. Aí ele me mandou a foto. Pá! Professor, estou aqui em Ávila. Aí eu fui entender que ele tinha sido batizado, crismado, casado, tudo. E ele estava em Ávila. Entendeu? Aí agora, fevereiro do ano passado, ele me manda uma foto. Vou mostrar para vocês aqui a foto dele. Para vocês não dizerem que eu estou mentindo. Ó, ele está morando na Bélgica agora. Vou mostrar aqui para vocês a foto dele que ele me mandou. Quer ver aqui? Peraí que é muita conversa. Olha que interessante. Cadê? Faz a conversa. A gente conversa muito mesmo. Cadê a foto? Se eu achar que é mentira. Subiu a foto. Põe só na mídia. Não, mas é porque eu acho que eu baixei ela no computador, aí aqui ela não está baixada, ela não vai aparecer como mídia, né? Enfim, estão vendo rodando aqui, ó? A foto dele, a filha dele. Ele falou, primeiro dia de férias, viemos a Roma fazer uma peregrinação em família. Minha filha caiu na escada do aeroporto, quebrou o braço. Primeiro dia de férias, em Roma, foram para Roma, né, com família, peregrinar em Roma, cara. Entendem como muda a vida da pessoa? Com isso ele levou a esposa, a filha dele quebrou o braço, mas ele estava em Roma agora. Aí ele me mandou 2 livros. Um sobre Padre Pio, em inglês, e um sobre a vida do Cruyff, jogador de futebol, né? Ou seja, as 2 vias que nos unem como amigos, né? Isso funciona. Isso funciona. Não funciona você querer sair debatendo com todo mundo, se degladiando na internet. Isso não funciona. Você entendeu? Take it easy to myself e vai, minha filha. Vai, minha filha. Vigário na veia, vai. Eu acho que meio que pegando o que eu estava esperando uma vez ontem, para ver se esse assunto voltava novamente. Quando a gente fala sobre a cultura antirracista, a gente entende que é algo que em muitos momentos é muito agressivo, talvez na maior parte dos momentos, né? Muito agressivo, muito invasiva, muito desrespeitoso. No entanto, a gente não pode desconsiderar o quanto que muitas vezes as coisas são reais. Sim. Os sofrimentos são de fato realidades que precisam ser respeitadas e precisam ser consideradas. E dentro de tudo isso, eu acho que, apesar de você encontrar uma pessoa que grita, que avança para cima de você, talvez por causa das suas dores, eu queria te dar só 2 exemplos. Tem muitos para te dar, tá? A olhar aqui por essa sala, você conta o número de negros que tem aqui dentro. Segundo, eu sou servidora pública, sempre tive um cargo de chefia, né? E dentre esses cargos de chefia na educação, eu tinha a responsabilidade de visitar algumas escolas. E numa dessas visitas, eu fui barrada na porta da escola. Eu fui barrada na porta da escola e eu fiquei lá, esperando. Até que passou a diretora, que me conhecia, porque eu era gerente dela, e ela falou assim, Leila, Não deixar o que você está fazendo aí? Depois, quando eu reunião começar, fulana, é a Leila
também garantia de que não era isso, né? Num outro momento, fui visitar uma outra escola e anos depois, eu cheguei na porta do colégio, na Tijuca, e a pessoa que trabalha na recepção falou para mim assim: você é mãe de quem? Aí eu falei assim: da Maria Clara e da Maria Alice. Aí, fulano, a mãe da Maria Clara e da Maria Alice chegou, uma escola pública. Mas a Maria Clara e da Maria Alice chegou, e, quem é a Maria Clara, quem é a Maria Alice? Aí eu falei assim: minhas filhas não estão aqui, as minhas filhas já estão formadas. Esculacho. Top. Braba. Perguntou de mãe de quem? Não, a senhora me desculpa, a senhora veio fazer o quê? Eu vim visitar a escola, tem um problema aqui para resolver. Tá, sem problema, me fez entrar. Eu poderia te contar tantos outros. Já fui barrada no Palácio Guanabara, porque fui contratada para tocar um casamento, também sou musicista, fui contratada para tocar um casamento, eu fui barrada. E o porteiro falou: é desgraciada, pegando para a cara dele, não, eu preciso entrar. Não pode entrar. Mas o coronel está me esperando, não pode entrar. Mas o coronel, até que o coronel apareceu na porta. Quando ele apareceu na porta, eu acho que ele ia perguntar assim: ô minha filha, eu já estava esperando há tanto tempo, minha filha, a missa está lá esperando. Aí eu olhei para a cara do porteiro, bem firme na cara dele, ele ficou muito sem graça. Aí eu falei assim: eu sou me desculpa que eu me atrasei. Eu entrei. Não criei problema nenhuma dessas situações, eu criei problema nenhum. Sim. Mas são coisas que ferem, que machucam e que dói. Por quê? Com certeza. Eu tenho cara de mãe de aluno de escola primária, de escola pública. Entende? Eu não tenho cara, ontem quando você deu outro exemplo, aquilo me doeu muito. Porque, de fato, eu não tenho cara de gerente de infraestrutura, eu não tenho cara de diretor de escola, eu tenho cara de mãe de aluno de escola pública. Então, são coisas que doem muito. Então, quando uma pessoa, ela chega, uma estudante, ela chega no lugar de fala dela, porque, de fato, são coisas que machucam. Eu sempre estudei piano desde pequena. Na minha rua, né, nós éramos consideradas as meninas metidas da rua. Se fossem pessoas brancas, eu digo para você com propriedade, não seria assim, dessa maneira. Então, são muitas realidades que a gente passa, são muitas dores que a gente carrega, e eu não vou te falar mais, né? Eu já passei por várias outras situações de racismo, que só hoje, por causa dessa agressividade, dessa coisa que tu lembra? Que eu entendo que o que eu passei foi racismo. Só hoje, por causa desse grito todo, desse povo todo. A minha filha, outro dia desse, falou para mim assim: mãe, tu já reparou o que acontece quando um branco vem na tua direção, tu vai na direção do branco? Eu falei assim: não, minha filha, o que acontece? Você sai da frente, porque ele não sabe. Preste atenção. Eu, né, nos meus 58 anos, que isso, minha filha? Mas fiquei com aquilo na minha cabeça, eu fui eu. Cara, eu não sei se foi o demônio que botou aqui, foi o demônio. Só pode ter sido o demônio que foi, você não sai daí, não sai daí, não sai daí. Porque fui eu que tive que sair. E muitas vezes precisei sair da frente. É isso mesmo. Então, eu queria dizer assim, eu queria só que, apesar de todo esse grito, eu sei que existem tantas coisas por trás de tudo isso, mas existem coisas que são decorrentes de uma vida. Isso é justo. E é exatamente isso que a gente vai falar agora. Presta atenção. Aqui, presta atenção. Aqui é uma cronologia da evolução histórica da cultura woke. Eu não vou entrar em todos os detalhes, senão a gente vai sair daqui meia-noite. Mas vocês vejam que existe toda uma cronologia que até 2013, o movimento que hoje nós chamamos de cultura woke, e todas as vezes que o woke foi usado com essa terminologia até 2013, estava voltado para uma ideia de combate ao racismo. Vocês entenderam? Era uma ideia de combate ao racismo. Até que isso foi sequestrado em 2017, para que, aproveitando a força do movimento antirracista, lá com Black Lives Matter, vocês lembram disso aí, lá em 2013, né? Aproveitando essa força
do movimento, eles sequestraram a ideia da cultura woke para encaixar na cultura woke um monte de outras agendas. Vocês entenderam? E o que acontece quando você mistura tudo? Você dilui. Você coloca tudo lá dentro e aquilo perde força. Quando tudo... Não tem uma frase dos Incríveis? Da mãe do... Como é que é o nome do moleque que corre? Flash. A mãe do Flash chega para ele e diz para ele que ele não podia ser especial. E ele diz, quando todo mundo é especial, ninguém mais é especial. E quando você quer tratar tudo como minoria, preconceito, alvo de proteção, você dilui. E aí você faz com que isso perca a força verdadeira que aquilo tem. E aí você pega casos como o que ela está colocando aqui, que são casos que todos nós sabemos que existem, e que o Papa já escreveu documentos falando sobre isso, que eu vou mostrar aqui. Isso se dilui por um ativista louco que está na internet procurando pessoas que usam o termo denegrir. Vocês entenderam? Ele está falando denegrir, vamos cancelar esse cara. Só que o cara que está falando denegrir, ele está usando uma palavra que é milenária e que ele aprendeu. Enquanto tem outro cara que está estimulando pessoas que espanquem negros, que ele está sendo racista. E o que você faz com o movimento? Você dilui a força porque você torna aquilo um movimento diluído em termos de concentração de foco. Vocês entenderam isso? Esse é o grande problema. Por isso que a cultura woke está perdendo força cada vez mais. Porque aquelas causas que são de fato importantes já entenderam que o comboio da cultura woke não funciona. Vocês entenderam? Por exemplo, lá na universidade, só um instantinho, William. Na minha universidade, existe uma revolta dos alunos com questão de cota. Porque muitos alunos se sentem injustiçados por questão de cota. Eles não entendem profundamente como lidar com isso. Quando eu faço, por exemplo, concurso de monitoria, as pessoas que têm cota, elas têm que ter um acréscimo de 1,4 pontos em cima da média final. E os outros não. Então, se o aluno tira 7 e ele tem cota, multiplica 7 por 1,4. Dá quase 10. Então, o aluno que tira 7, ele fica quase com 10. Os outros precisam tirar 10 para passar o aluno da cota. Para você colocar isso na cabeça de um menino da universidade, ele não entende o que isso gera. Você vai continuar esbarrando com a pessoa, porque ela fica com raiva. Você entendeu? Esse cara está tomando a minha vaga aqui, esbarra nele. Então, isso muitas vezes é tratado com muito pouca inteligência nas políticas públicas e as pessoas valorizam muito a gritaria da internet. Vocês entenderam? Seria muito mais inteligente você tratar do problema real a partir de medidas reais para punir pessoas reais. Teve um jogo aqui no Brasil que um argentino ficou fazendo sinal de macaco para a câmera. Entenderam? Levaram o cara para a delegacia, ficou 2 dias lá, prestou depoimento, voltou para a Argentina. O time dele jogou pelo Libertadores 1 mês depois aqui e ele estava na frente da câmera fazendo o mesmo sinal. E esse mesmo cara, quando a Chapecoense foi jogar, ele ficou fazendo o sinal do avião da Chapecoense caindo. Esse cara tem que voltar para o estádio nunca mais para servir de exemplo. Vocês entenderam? Só que se você pega esse mesmo cara e você quer procurar pessoas que fazem coisas que são muito mais leves ou nem são o que ele está acusado de fazer, você dilui para que aquela pessoa que de fato está cometendo algo agressivo não seja de fato punida. Vocês entenderam? É por isso que pautas como o racismo estão sendo desatreladas do movimento woke. Entenderam? Porque eles já entenderam que para eles não está funcionando. Deixa a pauta woke para LGBT, deixa para as feministas. Entenderam? Então, nos Estados Unidos, por exemplo, a pauta woke ela já não tem mais uma pegada de racismo tão forte.
Ela está sendo diluída e eles estão entendendo que está perdendo a força. Ficou claro? Quem levantou a mão? Fala aí. Cara, eu estou com medo da hora. Então vamos lá. Já passou da hora, né? Muito rapidinho, só fazendo uma... Não querendo rebater a colega. Quanto claro, ao que se passa na cabeça e nos sentimentos de quem sofre de qualquer tipo de episódio que considere racista, a isso não se pode falar nada. Porém, para outras questões, nós podemos sim, devemos levar para os ambientes próprios para isso. Eu tive um sócio há um tempo atrás, isso foi 2015 a 2017, ele negro, em que nós tinha um outro advogado, militante do movimento LGBT, e esse cara, na internet, xingou o meu sócio, e aí, inclusive, trouxe a pauta racial, dizendo que ele era um traidor do movimento negro por estar fazendo o que aquele cara ficou bravo da gente por certas coisas. Só que ele postou isso, né, e ainda falou, olha, isso é por causa disso, que os negros, sendo citando e tal. Fez todo um discurso lá. Nós levamos isso para o Tribunal de Ética da OAB. Mas por quê? Porque nós não apenas temos essas coisas, elas são muito sérias para serem levadas com relação à questão do sentimento. Porque se alguém não saber qual o seu cargo vai ser tratado como racismo, nós vamos ter um grande problema de precisar com que todas as pessoas saibam exatamente o que umas estão fazendo lá com as outras. E isso é muito difícil. E nós vemos isso hoje em dia, e esse é o grande problema que vem exatamente ao encontro do que o professor Renato está falando, que acaba diluindo o que é sério e o que não é. Porque quando é sério, precisa ser levado com toda a seriedade, precisa ser aberto todos os processos necessários e ir até o STF, se necessário for, para que se consiga resolver essa questão. Agora, se o caso do termo fascista, por exemplo, o termo fascista, o termo nazista, hoje em dia não se refere mais a pessoas fascistas e nazistas. Sim. Se nós vamos levar todos os comportamentos que podem, talvez, terem sido racistas ao racismo, aí daqui a pouco nós não vamos mais saber definir o que é racismo. E esse é o problema. E me parece um grande tiro no pé. Esse é o problema. Quem não tem, agora, em 2022, nós tivemos um caso no Cindy Lojas de Porto Alegre, onde eu era assessor jurídico, em que um militante, aí sim, esse da causa, esse negro, teve um problema no Cindy Lojas. E a primeira coisa que ele fez foi levantar essa questão do racismo. Nós ganhamos essa causa, porque ele se escondeu atrás da pauta para tentar fazer com que toda a diretoria do Cindy Lojas tivesse essa peste de racista. E isso causou muito prejuízo para ele, para pessoas dignas que não queriam passar. Essa pessoa, logo depois disso, que nós ganhamos a causa, o pessoal do Cindy Lojas e outras lojas me fizeram a consulta e falaram: o que eu faço para evitar esse tipo de situação? Eu falei: eu não sei o que responder para vocês. Porque como é que eu vou dizer? Agora nós contratando pessoas negras ou contratando pessoas brancas, agora porque essas pautas estão em voga, nós estamos criando dentro das nossas empresas situações de conflito. Exatamente. Eu não entendi. Você está querendo dizer para mim que nem tudo que eu passei foi racismo de fato? Não, se você entendeu isso, está muito bom. Estou dizendo que todo esse sentimento, que todas essas coisas estão criando situações de conflito dentro das empresas. Não tem nada a ver com o que você passou. E eu comecei dizendo: o que você passou, eu não entro, nem posso entrar em discussão. Não estava lá,
não foi contra mim, então isso eu não posso falar. Mas falo o que eu passei. E aí falo essas situações de conflito, em que eu depois preciso dar uma explicação. O que eu faço? Eles estão com medo, os lojistas agora com medo. Eu tenho um cara aqui para contratar, mas ele é ligado à causa antirracista. Como é que eu vou dizer para o cara, olha, contrate sem problema? Ou vou dizer para ele, contrate outra pessoa, também negra, mas que não seja ligada ao movimento? Como é que eu vou dar isso? Mas é porque está com esse... Não, eu estou dando o exemplo dos meus alunos, porque é um exemplo real, assim. Os meus alunos estão brigando entre eles, porque eles estão sendo prejudicados na competição que está sendo fomentada pela universidade por uma medida que é desproporcional em termos de cota. Vocês entenderam? E é uma briga deles. Entendeu? A universidade não tem essa parte. Porque se no momento em que a universidade pegar esse discurso que precisa ser feito e falar por causa, e explicar de fato a causa da cota, sim, e demais, levar isso a viajando. sério, as coisas... Não, eu acho que a solução nem é essa. Sabe qual eu acho que é a solução? Você dá uma cota social. Para a pessoa que de fato tem dificuldade, ter um espaço dela. Vocês entenderam? Gente, 1 minuto. Vai ser onde não vai acabar. É porque eu preciso falar, senão eu não vou sair em paz. Porque eu compartilho o que ela falou e às vezes a gente tem algumas falas um pouco perigosas e complicadas, né? Eu entendi todos esses posicionamentos. Mas a grande questão, assim, né, é que a gente pensar que não existe esses processos. Eu entendo a cota social, mas a questão racial, ela está, sim, na nossa sociedade e ela vai reverberando na questão social. Uma coisa levou a outra. Então, a gente precisa... Eu sempre trabalho na educação com meus alunos. Então, se eu tenho, durante um tempo, um processo que teve uma injustiça social por causa, sim, da questão étnica, e aí agora eu não enxergo isso, se eu querer que tenha uma igualdade, eu vou fazer isso aqui sempre. Eu nunca vou chegar nisso. Eu preciso de algumas medidas que eu faça, sim, esse aluno ter uma nota elevada, que a princípio parece injusto, para que ele chegue aqui, porque eu preciso agora, na minha sociedade, criar isso para que ela possa caminhar assim. Enquanto eu não tiver essas ações que façam com que esse grupo tenha, que chegue até aqui, o senhor até usou um termo da equidade, do banquinho, que é basicamente o termo do banquinho. Então eu preciso dessa ação. Só que não está sendo banquinho. Esse é o problema, entendeu? Você está fazendo eu preciso de um processo de conscientização para que esse banquinho funcione. E olha, veja, eu não estou aqui julgando o que é melhor, o que é pior, não. Eu estou aqui dizendo o seguinte: a cultura woke, ela não está a favor nem de você, nem de você. Se vocês não entenderem isso, ela vai colocar você contra mim, você contra ele, e quem vai estar ganhando a briga são eles. Você entendeu? A cultura woke, deixa eu só te falar uma coisa. A cultura woke, ela está ignorando 100% a sua cor. Ela não está nem aí para você. É igual você achar que a ideologia de gênero e o feminismo estão a favor da mulher. E não estão. São pautas que estão, elas são identitárias. E elas não estão preocupadas em fazer o que vocês estão lutando, porque nós estamos lutando pela mesma coisa que vocês. E o Papa já escreveu 3 documentos defendendo a mesma coisa que você e eu. Só que a gente acha que esse tipo de movimento tem como finalidade levar a uma equidade, a uma justiça. Acredite em mim, eles não querem. Eles não querem. Basta você ver, é uma coisa muito simples. Muito simples. Eu não sou seu inimigo. Não sou seu inimigo. Presta atenção. Se você pegar pessoas que defendem a pauta do racismo, que são pessoas sérias e que fazem investimento sério nessa área, você não vai ver essa pessoa falando contra uma pessoa negra, porque ela sabe o que ela está defendendo. Se você pegar pessoas que não defendem o que você está falando, você identifica no discurso dela que ela não está preocupada com a sua etnia, ela está preocupada com o seu discurso. Se você fala mal do que ela defende,
independente da sua etnia, ela vai te cancelar. Isso é a cultura woke. Eles não estão preocupados com o que de fato você está sofrendo, que eles querem utilizar do seu vitimalismo para que eles se enriqueçam. É isso que você tem que entender. Por isso que a pauta do racismo ela está se desvinculando da cultura woke. Como a luta do feminismo está se desvinculando da ideologia de gênero. Porque eles já entenderam que eles estão perdendo. Você entendeu? Então, uma luta séria pelo racismo estrutural ser destruído no Brasil, em qualquer lugar, não passa por você tomar medidas que são água com açúcar na rede social. E o que o pessoal da cultura woke está querendo fazer não é brigar por cota. Eles não estão nem aí para isso. O que eles querem fazer é levantar uma bandeira em nome de um vitimalismo para sinalizar uma virtude que eles não têm. Então vocês estão levantando a voz para defender algo que eles não defendem. Você entendeu? É muito difícil você entender isso. Mas acredite em mim, eles não estão nem aí para vocês. Até porque se você, sem dizer se é legítimo ou não cota, porque, enfim, mas se um negro se diz contra a cota, ele não é tratado. Todos os preconceitos que ele sofre é abandonado porque ele não é negro. É como se ele fosse um branco. Então, exatamente. A pessoa ela passa a não ser mais objetivamente branco ou preto, mas é isso, porque eles estão preocupados com a sua identidade não étnica, mas com a opinião que você tem, com o bojo político que você vai dar para ele. Entendeu? Então, o que eu quero que vocês entendam é o seguinte: eu vou passar aqui todos os slides que eu tinha separado para falar de muitas coisas woke. Não dá tempo, gente, senão a gente vai sair daqui 9 horas da noite. Vocês vão receber isso aqui, tá? E aqui, ó, eu vou trazer para vocês, depois vocês leiam, os principais erros da cultura woke, tá? Que envolve exatamente isso que a gente está falando, e a doutrina social da igreja como uma verdadeira resposta cristã a tudo isso que a gente está tratando. Porque enquanto nós estamos aqui falando da cultura woke, a igreja já tem documentos escritos sobre isso. Tem uma carta pastoral belíssima, chamada Open Wide Our Hearts, que é contra o racismo. Ela vai definir o racismo como pecado e questão de vida e chama os católicos a reconhecerem a história de discriminação e a trabalharem por reconciliação. Então, é isso aqui que a gente tem que ler e divulgar. Entende? Se você fala assim, não, esquece o que o Papa falou, eu agora vou entrar na pauta woke. Desculpa, você está diluindo um movimento legítimo que você vai gerar mais discórdia e divisão entre as pessoas do que já existe. Vocês entenderam isso, gente? Então é importante vocês entenderem o seguinte: defender a cultura woke não é levantar uma bandeira pró-racismo. Pelo amor de Deus, uma coisa não tem absolutamente nada a ver com a outra. Nada a ver com a outra. Tá bem? O Papa Francisco, no Fratelli Tutti, sobre a fraternidade e exclusão, ele fala sobre descarte, racismo, xenofobia, cultura do descarte, que ele falava muito sobre isso, mostra a raiz evangélica da preocupação com os excluídos, mas sem reduzir tudo à luta de grupos. Vocês entenderam? Porque senão, gente, desculpa, vocês vão fazer exatamente o que Marx e Engels pregam. Vão dividir a igreja, vão dividir a célula de vocês, vão dividir a paróquia de vocês, em vista de uma luta que ela é maquiada. Entendeu? É opressor contra oprimido. E o problema real não é tratado. Vocês entenderam? Isso aqui é extremamente importante nós entendermos. Ok? Fica como sugestão de leitura. Depois vocês vão receber esse documento, tá? Isso aqui é um livro que eu recomendo, se vocês puderem ler. Vende na Amazon. A Noelle é católica, tá? Ela escreveu esse livro, é americana, muito bom. Esse é o Dom José Gomes, né? O que fala das novas religiões seculares, que caracteriza o movimento woke como uma nova religião secular, que precisa ser observada muito de perto, tá bem? Enfim,
Aqui eu ia falar da Disney, né, que a Disney perdeu bilhões nos últimos anos e agora tem um novo CEO que é contra a cultura woke, totalmente contra a cultura woke. Ia falar do prejuízo do filme da Branca de Neve, porque eles colocaram uma pessoa que não tem absolutamente nada a ver com a Branca de Neve. Ela deu declarações muito infelizes que fez o público rejeitar o filme. Os anões, né, que foram totalmente desvirtuados no filme, justamente para atender a determinadas pautas. Enfim, o Felipe Melo, que foi contratado pela Globo, tendo sido amplamente criticado pela Globo pela posição política dele, e a Globo fez uma ampla pesquisa para reconhecer o público dela, e viu que o público dela precisava de alguém com o perfil dele, e a audiência da Globo voltou ao lugar que tinha antes. Enfim, essa aqui é uma parlamentar finlandesa que foi perseguida por ter feito um tweet com uma citação bíblica, tá bem? Ela simplesmente fez um tweet com uma citação bíblica e ela foi perseguida e massacrada. Ela ficou anos sofrendo um processo, depois ela foi absolvida, tá? Num dos casos, no outro caso ela foi condenada. Enfim, eu acho que isso que a gente fez aqui, gente, esse debate, ele é importante. Entende? Ele é maduro. Só que, se nós não entendermos o nosso ponto de partida, o nosso ponto de chegada, a gente perde a via pela qual a gente tem que caminhar. E a gente vai ficar se degladiando. Entendeu? Vão achar assim, o Renato foi lá e ele disse que no Brasil não tem racismo. No Brasil tem muito racismo. E a gente tem que combater o racismo pelas vias corretas, que a igreja nos ajuda a combater. Senão, a gente vai acabar criando um contra-ataque racista. E aí você vai gerar uma segunda onda muito pior do que a primeira. Vocês entenderam? Então, essa pauta que você falou de puxar, de igualar, desculpa, eu não tenho resposta. Eu não sou assistente social, eu não estudo sociologia. Eu só estou te dando o testemunho dos meus alunos. Os meus alunos estão brigando na universidade porque eles estão se sentindo violados. Você entendeu? Renato, mas os negros eram violados no passado. Aí você entende o contra-ataque? Não vai acabar nunca, porque ele está recebendo o ataque agora. Aí vai vir uma outra geração que vai atacar a geração anterior. E você vai perpetuar a luta de classe sem resolver o problema na raiz. Você entende? E vou te dizer, por fim, esse problema, ele não precisa ser resolvido na universidade. Esse problema, ele precisa ser resolvido muito antes da universidade. Você entendeu? Ele tem que ser resolvido muito antes disso. Para quando a pessoa chegar na universidade, esse problema já está resolvido. De forma que ela entre na universidade em equidade com todos os outros. Você entendeu? Senão, você vai querer resolver o problema no final do problema, para depois aparecer um programa político dizendo que você colocou tantos negros dentro da universidade. À custa de quê? E o menino que estava na favela, que não tem acesso à mesma educação do menino branco? Entendeu? Que apanha mais da polícia do que o branco porque ele é identificado como negro. Que bate de frente com a menina ali, que ela tem que sair da frente. A cota, ela resolve parcialmente isso lá no final da linha. Mas e o que ela está vivendo desde pequenininha? Como a gente resolve? Entendeu? Por exemplo, um espanhol chama o Vinícius Júnior de macaco e ele não consegue entender por que para o Vinícius Júnior aquilo é uma agressão. Na cabeça, na educação dele, ele não entende aquilo. Ele acha que chamar o Vinícius Júnior de macaco, eu vou chamar de palhaço. Por quê? Porque ele não viveu na nossa cultura, você entendeu? Então, é preciso que a gente faça um processo educativo para as pessoas entenderem isso na base, que você tenha boas políticas sociais, mas que você não transforme isso numa luta de classe. Senão a gente vai viver uma outra guerrilha, você entendeu? Esse é o meu receio, da gente criar uma nova guerra, sem necessidade. Entendeu? Desculpa, eu te cortei. Fala, minha filha. De que? ADI? Ah, sim, eu tinha me falado. O trabalho que a gente faz na escola, o trabalho pedagógico, ela passa pela via antirracista. É um trabalho muito bacana, muito legal, que a gente estuda, as crianças conhecem várias pessoas e tudo.
gente leva pessoas na escola, né? E que é isso que você está falando. Tem que começar na base. Sim. Né? No entanto, já na base mesmo, nem todas as escolas... Não tem. E vou te dizer, pouquíssima gente tem interesse que tenha. Entendeu? Porque se você depender deles, eles não vão fazer isso por você. Entendeu? Não vão fazer isso por você. Porque você precisa de medidas que sejam não maquiagem, mas que elas sejam efetivas. Entendeu? É igual você achar que a ideologia de gênero luta por uma certa igualdade. Não luta por nada. Eles lutam para destruir a família. Entendeu? É isso. Amém, meu povo? Vai. Eu acho que é um pequeno testemunho daquilo que ele está falando agora nesse momento, né? A gente entende tudo isso que está acontecendo, mas essa cultura é uma cultura que ela traz ódio. A gente vê ódio nos olhos das pessoas. E eu vou contar um testemunho que aconteceu comigo recentemente. Fui para um congresso no Rio de Janeiro. Eu sou da área nuclear. E a gente, lá na área nuclear, a gente tem um trabalho de inserir mulheres na área nuclear, porque só tem mais homens. E eu achei um trabalho muito bacana, tal. Eu fui assistir uma palestra lá e uma das palestrantes usou umas palavras bem radicais, né? Ela estava falando sobre como o mundo, o mercado de trabalho prefere pessoas brancas do que pessoas que são consideradas gordinhas ou negras. E aí, no final do discurso dela, ela falou assim: a gente precisa, eu vou falar uma palavra mais bonitinha, tá? A gente precisa retirar do mercado de trabalho essas mulheres brancas, altas e magras. E a gente via ódio nos olhos da pessoa. E aí, quando eu olhei para a sala, eu era a única branca. Branca, magra e alta. Foi pra mim. Tipo, pra quem não me conhece, eu era loira, bem loira. E aí eu falei, caraca, eu acho que isso foi pra mim, misericórdia. Mas o que eu quero falar com isso? Né? Tipo, é uma palavra muito forte. A gente precisa retirar do mercado de trabalho essa pessoa que é branca, que é alta, que é modelo aí no mundo. E aí eu falei assim, mas isso só está trazendo ódio, é pessoa contra pessoa, sabe? Então, todas essas pautas estão jogando um ser humano contra o outro ser humano. Não está fazendo a gente amar, entende? Então, eu não sei até, igual ele falou, né? Eu acho que está meio que piorando do que ajudando aquelas pessoas que realmente passam por aquilo. Mas a gente não vai te eliminar, não. Amém, meu povo. Estava ali dando autógrafo nos certificados. Quero agradecer a vocês por esse final de semana. Eu me senti assim, um pouco limitado, né? Ficou muita